Seja bem-vindo ao canal Grimório de Santo Antônio, um espaço consagrado à oração, à fé e à proteção divina. Inscreva-se agora, deixe seu like e ative as notificações para receber poderosas orações diariamente. Compartilhe nos comentários suas intenções de oração, pois aqui rezamos uns pelos outros, fortalecidos pela fé. Que a bênção, a luz e a intercessão de Deus acompanhem sua vida, sua casa e todos os seus familiares. Comece agora a sentir o peso saindo dos seus ombros, porque o que estava travado na sua vida está prestes a se movimentar de uma forma que você nunca viu antes. Santo Antônio, o santo dos necessitados e daqueles que buscam um auxílio urgente, hoje se coloca como ponte entre o seu cansaço e a providência divina. Prepare o seu coração, aquiete sua mente e respire fundo. Porque este não é apenas mais um vídeo ou um momento comum na sua rotina. Este é o ponto de encontro com o sagrado, um instante de entrega verdadeira e de renovação profunda para a sua alma e para a sua casa. Você que chegou até aqui agora não foi trazido pelo acaso ou por um algoritmo qualquer. Existe um propósito espiritual muito maior acontecendo neste exato segundo. Se você crê que a sua história pode mudar, permaneça comigo até o fim desta oração. Aproveite este momento de conexão para escrever nos comentários os nomes das pessoas que você deseja colocar sob a proteção de Santo Antônio hoje. Cada nome será apresentado com fé, pois sabemos que a oração feita com perseverança e unidade alcança o coração de Deus. Se esta mensagem tocar o seu íntimo, sinta-se convidado a acompanhar sempre o canal Oração dos Santos, que é o seu refúgio diário de fé, esperança e confiança na providência. Santo Antônio bendito, tu que conheces as dores mais profundas da humanidade, as necessidades que ficam ocultas e os clamores que fazemos em silêncio durante as noites sem sono, intercede agora por cada pessoa que ora conosco. Olhe para aqueles que chegam cansados, aflitos, sufocados pelas preocupações e muitas vezes sem saber qual direção tomar. Pessoas que lutam diariamente para manter a fé viva, a família unida e a dignidade intacta diante das tempestades do mundo. Intercede, Santo Antônio, para que Deus derrame uma prosperidade verdadeira sobre essas vidas. Não estamos pedindo apenas bens materiais passageiros, mas uma prosperidade que traga equilíbrio, organização e uma paz que o dinheiro não pode comprar. Que seja uma abundância que não gere arrogância, mas sim uma gratidão profunda que nos aproxime ainda mais do Criador. Que a escassez que tem rondado a sua mesa seja quebrada agora. Que o ciclo da falta, daquela sensação de que o que se ganha nunca é suficiente, seja encerrado definitivamente. Que um novo tempo de fartura e consciência seja inaugurado na sua história. Santo Antônio apresenta diante de Deus as dificuldades financeiras que afligem tantos lares neste momento, contas que se acumulam, compromissos que parecem impossíveis de quitar, salários que terminam antes do mês acabar e rendas que oscilam gerando uma insegurança constante. Tu conheces cada detalhe das planilhas, cada número que não fecha e cada preocupação que rouba o descanso. Intercede para que o Senhor abra caminhos onde hoje só existem muros e obstáculos. Que Ele traga soluções claras, justas e perfeitamente possíveis para a sua realidade. Que haja um espírito de organização financeira sobre você, dando sabedoria para administrar cada centavo e atraindo oportunidades alinhadas com o seu propósito. Que o dinheiro seja administrado com prudência, e que o pouco nas mãos de Deus se torne mais do que suficiente. Pedimos a libertação espiritual para que ninguém viva aprisionado pelo medo da escassez. Que a ansiedade financeira não domine mais o seu coração, nem dite as suas escolhas. Que o medo do amanhã não tenha o poder de roubar a paz do seu hoje. Que a sua mente seja acalmada e o seu coração tranquilizado, fortalecendo a confiança de que Deus é o seu provedor fiel.
Santo Antônio, intercede por aqueles que trabalham exaustivamente, mas sentem que nunca conseguem avançar um passo sequer. Pessoas que se esforçam, estudam e se dedicam, mas vivem sempre no limite da sobrevivência. Que Deus veja cada suor, cada sacrifício e cada tentativa de progredir. Que o seu trabalho seja finalmente valorizado e que portas de reconhecimento se abram de par em par. Que oportunidades novas e surpreendentes surjam no seu horizonte. Visita agora os lares que enfrentam tensão e desgaste emocional, causados pela falta de recursos. Que Deus restaure a paz entre os familiares, curando as feridas das discussões e reconstruindo o diálogo que foi quebrado pela pressão do dia a dia. Que a sua casa volte a ser um lugar de descanso e não um campo de batalha. Que a sua família volte a ser o seu abrigo seguro. Intercede por casais que se amam, mas que estão exaustos de lutar contra as marés da vida. Que Deus renove o companheirismo entre eles, fortaleça o respeito mútuo e restaure a união sagrada. Que o amor seja o alicerce que sustenta a caminhada, mesmo nos dias mais cinzentos. Santo Antônio, olhe com carinho especial para os filhos. Aquelas crianças e jovens que observam as dificuldades dos pais, mesmo quando eles tentam esconder a tristeza atrás de um sorriso. Que Deus proteja o coração desses pequenos para que cresçam com esperança e fé inabaláveis. Que o futuro deles seja guardado e os seus caminhos sejam iluminados pela luz do Espírito Santo. Intercede por pais e mães que se sentem insuficientes por não conseguirem oferecer tudo o que gostariam aos seus filhos. Que Deus console esses corações e mostre que o amor e a presença valem infinitamente mais do que qualquer objeto material. Que toda a culpa seja removida e a confiança na providência seja transmitida de geração em geração. Pedimos também uma prosperidade espiritual. Que nenhuma dificuldade, por maior que seja, tenha o poder de afastar você da presença de Deus. Que a sua fé permaneça firme, mesmo nos desertos mais secos. Que a sua oração não cesse e a sua esperança jamais morra. Intercede por quem carrega traumas de perdas financeiras passadas, de falências ou de quedas que deixaram cicatrizes na alma. Que Deus cure essas feridas profundas, vencendo o medo do fracasso e reconstruindo a autoconfiança. Apresentamos agora todos os nomes que foram colocados nesta corrente de oração. Cada nome representa uma história única, uma dor específica e um sonho que ainda pulsa. Que nenhum clamor fique sem resposta e que cada vida seja tocada pela graça. Para você que está esperando há muito tempo por uma resposta, que Deus lhe ensine a esperar sem desanimar. Que a paciência seja fortalecida e a vitória chegue no tempo perfeito. Confiamos que o Senhor está agindo agora mesmo nos detalhes que você ainda não consegue ver. Ele organiza o invisível e prepara o terreno para o seu milagre. Por isso entregamos tudo: as finanças, a família, o trabalho e o futuro. Seguimos com o coração leve, certos de que a prosperidade em todas as áreas já está sendo construída pela intercessão poderosa de Santo Antônio. Mantenha o seu coração aberto, porque quando decidimos permanecer diante de Deus, algo extraordinário começa a acontecer no nosso interior. Santo Antônio contempla a sua perseverança. Ele vê que você não desistiu, mesmo quando as forças pareciam ter acabado. Que esse esforço seja honrado e que a sua espera produza frutos doces. Pedimos que a prosperidade alcance a sua rotina diária nas pequenas vitórias, no alimento que se multiplica, nas contas que começam a se organizar de forma quase milagrosa. Que a pressão diminua e a estabilidade comece a dar os primeiros sinais. Toca, Santo Antônio, naqueles que dependem de trabalhos informais ou instáveis. Pessoas que vivem a incerteza do amanhã. Que Deus traga constância e segurança para esses trabalhadores. Intercede por quem deseja empreender, mas sente o peso do receio. Que a visão seja renovada e os passos sejam guiados por uma sabedoria divina.
Pedimos a libertação completa das dívidas que geram vergonha e sensação de aprisionamento. Que as negociações sejam favoráveis e os caminhos para a quitação se tornem claros. Que o passado não defina mais quem você é. Se você cometeu erros administrativos, peça perdão, aprenda a lição e siga em frente com a cabeça erguida. Um novo começo está sendo concedido a você hoje. Que a paz volte ao seu lar e que a alegria de viver supere qualquer preocupação passageira. Santo Antônio, pedimos restauração espiritual para todos. Que a oração seja viva e a confiança sincera. Substitua o medo pela coragem de acreditar que o melhor ainda está por vir. Mesmo quando tudo parece parado aos seus olhos, o céu continua trabalhando em seu favor. Nada está fora do controle do Pai. Seguimos entregando nossas vidas com a certeza de que Deus cuida, organiza e restaura tudo o que foi quebrado. Que a esperança acompanhe cada passo seu a partir de agora. Se você sente que esta oração renovou suas forças, não deixe de compartilhar esse sentimento com alguém que também precisa de um milagre. Santo Antônio, bendito, continuamos firmes, pois sabemos que a fé que persevera é a que colhe os maiores milagres. Intercede por aqueles que estão emocionalmente exaustos, que já choraram escondido e pensaram que não haveria saída. Que o cansaço seja transformado em um descanso profundo na alma. Que a prosperidade venha sem o peso da ansiedade, mas com a leveza da bênção. Que o seu coração permaneça humilde e grato em todas as circunstâncias. Intercede por quem se sente atrasado na vida, comparando-se com os outros. Que Deus quebre essa armadilha da comparação e mostre que o seu tempo é único e precioso. Que o arrependimento por oportunidades perdidas se transforme em maturidade para as novas portas que vão se abrir. Pedimos sabedoria para lidar com o que temos, disciplina para crescer e generosidade para partilhar. Que a harmonia familiar seja o seu maior patrimônio. Olhe pelos filhos, proteja a infância e a juventude e dê aos pais a força necessária para guiar seus lares com amor e autoridade espiritual. Que a fé amadureça e a intimidade com o sagrado aumente a cada dia. Para quem se sentiu abandonado, que sinta agora o abraço acolhedor de Deus através desta oração. Que a ajuda certa chegue no momento exato, enviada por mãos generosas ou por providências inesperadas. Santo Antônio, pedimos por aqueles que sonham com a casa própria, com a estabilidade profissional e com a segurança da família. Que cada detalhe dessa conquista seja preparado pelo Senhor. Que a coragem seja renovada para enfrentar os desafios do trabalho e dos estudos. Confiamos que Deus trabalha nos bastidores, alinhando cada situação para o seu bem. Santo Antônio amado, entramos agora nas profundezas da alma de quem nos ouve. Há pessoas que sentem que esta oração é o divisor de águas que elas tanto pediram. Sentem correntes sendo quebradas e caminhos sendo desbloqueados. Isso é a ação divina agindo na sua história. Intercede por quem luta para manter a casa em pé, por quem acorda cedo e dorme tarde buscando o sustento. Quebra todo ciclo de miséria e toda herança de escassez. Onde houver confusão, que Santo Antônio traga clareza. Onde houver desespero, que ele aponte a direção. Que cada pedido escrito nos comentários ou guardado no peito seja acolhido com misericórdia. Restaura o respeito nos casamentos, devolve a alegria aos idosos e a esperança aos jovens. Ensina-nos a confiar no silêncio de Deus, sabendo que o silêncio também é resposta e preparação. Declaramos que a providência já está em movimento. Testemunhos de superação nascerão deste momento de fé. Que ninguém se sinta sozinho na batalha. Receba agora a paz que excede todo entendimento e a clareza para tomar as melhores decisões. Que esta oração marque o início de uma transformação financeira, familiar e espiritual sem precedentes na sua vida. Agradecemos, Santo Antônio, por sua intercessão fiel e por nos conduzir sempre para mais perto de Jesus.
Confiamos que o que foi pedido com fé já está sendo providenciado segundo a vontade perfeita do Pai. Entregamos nossos sonhos e necessidades com a gratidão de quem já se sente vitorioso. Que a luz da fé nunca se apague no seu caminho. Que a prosperidade seja o reflexo da sua paz interior. Seguimos em frente com esperança renovada e o coração cheio de amor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e sua família agora e para sempre. Amém. Muitos conhecem Santo Antônio apenas como o santo dos milagres cotidianos, mas poucos mergulham na profundidade de sua luta histórica contra as injustiças que sufocam o espírito humano. Ele foi chamado em vida de o martelo dos heréticos e o defensor implacável daqueles que eram esmagados por dívidas injustas e pela usura. Na Pádua medieval, sua voz não apenas pregava a fé, mas exigia que os poderosos abrissem as mãos e que as leis protegessem os pequenos produtores e os pais de família endividados. Essa mesma força intercessora se volta agora para a sua realidade financeira atual. Entenda que a prosperidade que buscamos nesta oração não é um acúmulo egoísta, mas uma corrente de vida que precisa circular livremente. Quando você pede a Santo Antônio que destrave seus caminhos, você está pedindo que a justiça de Deus reorganize o que o mundo desorganizou. Pense agora na sua casa como um santuário de providência. Se você sente que esta mensagem está trazendo clareza para sua mente, considere se inscrever para caminhar conosco diariamente nesta jornada de fé, fortalecendo nossa comunidade de oração e compartilhando essa luz com quem também precisa de um norte. A tradição do pão de Santo Antônio nos ensina um segredo espiritual profundo. O pouco que é compartilhado com confiança se torna o muito que transborda de forma milagrosa. Não é apenas sobre notas e moedas, é sobre a energia da generosidade que quebra a barreira invisível da escassez. Talvez o nó que impede seu crescimento não esteja apenas nas circunstâncias externas, mas em medos antigos de que nunca haverá o suficiente para todos. Santo Antônio nos convida a olhar para a natureza e entender que existe uma inteligência superior cuidando da manutenção de cada detalhe da vida. Sinta essa segurança preencher seu peito agora. Deixe que o peso da preocupação seja substituído por uma estratégia divina. Muitas vezes, o milagre financeiro não cai do céu em forma de ouro, mas nasce de uma ideia nova, de um encontro inesperado ou de uma coragem súbita para mudar de direção e abandonar o que não funciona mais. Esteja atento aos sinais que surgirão após este momento. Enquanto continuamos unidos neste propósito, lembre-se de que cada nome que você deixa registrado nos comentários é um elo de uma corrente que se fortalece no céu. A intercessão de Santo Antônio funciona como um farol potente que ilumina as oportunidades escondidas nas sombras da crise. Ele, que é o mestre de encontrar o que foi perdido, encontrará para você a saída que seus olhos cansados ainda não foram capazes de enxergar. Acredite que a organização necessária para o seu sucesso já está sendo desenhada na sua consciência. A prosperidade familiar floresce onde existe ordem, verdade e gratidão. Não permita que o desespero dite suas próximas ações. Respire a paz de quem sabe que o advogado dos aflitos já apresentou sua causa no Tribunal da Misericórdia Divina. O fluxo da abundância é o estado natural da criação. A escassez é apenas um desvio temporário que estamos corrigindo agora. Retorne ao caminho da confiança plena, sem reservas. Santo Antônio, ao carregar o menino Jesus nos braços, nos mostra que a maior riqueza é a presença de Deus, que nos torna capazes de realizar o que parece impossível aos homens. Siga firme com a cabeça erguida, pois o que está sendo destravado hoje terá reflexos positivos por muitas gerações na sua linhagem familiar. O tempo de colher os frutos da sua perseverança está mais próximo do que você imagina.
e cada passo dado em direção à fé é 1 quilômetro avançado rumo à sua liberdade financeira e espiritual. Mantenha os olhos abertos para as portas que começarão a ranger e se abrir, pois a mão de Santo Antônio está agindo agora em cada detalhe do seu destino. Sinta agora o peso das suas preocupações diminuir enquanto a luz da sabedoria de Santo Antônio ilumina os cantos escuros da sua mente financeira. Muitas vezes, o que impede a prosperidade de fluir não é a falta de trabalho, mas a presença de bloqueios invisíveis que nos fazem repetir os mesmos erros. Santo Antônio, o mestre da palavra e do discernimento, atua agora como um guia para que você enxergue as armadilhas que o medo montou no seu caminho. Pense na imagem do pão de Santo Antônio, que simboliza que o recurso divino é feito para circular e alimentar a vida. Quando você pede por prosperidade, você está pedindo para ser um canal de bênçãos para o mundo, e é por isso que o céu se apressa em te atender. Se você sente que esta mensagem está clareando sua visão, aproveite para deixar um sinal da sua presença comentando uma palavra de esperança, pois a união de quem busca o mesmo propósito fortalece a corrente da fé. Olhe para a sua história e perceba que as crises do passado foram, na verdade, sementes de uma maturidade que você só possui hoje. Santo Antônio intercede para que a sua inteligência seja aguçada e para que você saiba identificar o valor real das coisas além do preço. A verdadeira riqueza começa na capacidade de organizar o que se tem com gratidão, atraindo naturalmente o que ainda falta. Imagine que cada conta paga é um nó desfeito na sua caminhada e que cada decisão acertada é um degrau a mais na escada da sua independência. Não se trata apenas de receber uma quantia inesperada, mas de receber a capacidade de multiplicar o que chega às suas mãos. Santo Antônio olha para suas mãos agora e as abençoa para que tudo o que você tocar prospere e gere frutos dignos. A escassez é uma mentira que o mundo tenta nos contar, mas a verdade de Deus é a abundância da colheita para quem não desiste de plantar. Intercede Santo Antônio por aqueles que se sentem paralisados, por dívidas que parecem montanhas intransponíveis. Que o Senhor envie estratégias claras, parcerias honestas e ideias inovadoras que transformem o cenário de aperto em um cenário de expansão. Que a sua casa deixe de ser um lugar de discussão sobre falta e passe a ser um santuário de planejamento e vitórias compartilhadas. Perceba que enquanto você ouve estas palavras, algo em seu íntimo começa a se organizar. A paz que invade seu peito é o sinal de que a providência já está em curso, movendo corações de pessoas que podem te ajudar e influenciando situações favoráveis no seu trabalho ou negócio. Santo Antônio, que falava aos peixes quando os homens não queriam ouvir, hoje fala ao seu coração para que você recupere a coragem de sonhar alto. Não aceite menos do que a dignidade de uma vida plena, pois o Criador não te colocou neste mundo para viver apenas de migalhas. A prosperidade financeira é o reflexo de uma alma que se sente merecedora e amparada pelo alto. Continue caminhando com a certeza de que o advogado dos pobres está defendendo o seu direito à estabilidade e ao conforto. Cada batida do seu coração agora é um reforço da sua aliança com o divino. Acredite que o tempo de vergonha acabou e o tempo de testemunhar a generosidade de Deus começou. Mantenha sua mente focada na solução e seus pés no caminho da honestidade, pois sobre esses fundamentos, Santo Antônio constrói muralhas de proteção contra qualquer inveja ou perda. O que está sendo destravado neste momento não é apenas um valor bancário, mas a sua própria identidade de herdeiro das promessas celestiais. Siga com serenidade, sabendo que o auxílio que você tanto buscou já atravessou as fronteiras do invisível e está batendo à sua porta sob a forma de novas oportunidades e paz de espírito. Santo Antônio também é conhecido como o santo que encontra o que foi perdido,
E hoje ele não busca apenas chaves ou documentos, mas resgata a sua dignidade que foi enterrada sob dívidas e preocupações. Muitas vezes, o que você perdeu no caminho não foi apenas dinheiro, mas a capacidade de sorrir sem medo do amanhã e a coragem de entrar em uma loja ou banco sem sentir o peso do julgamento. Santo Antônio agora percorre os corredores da sua história pessoal, trazendo de volta a esperança que a escassez tentou roubar. Se você sente que este é o momento da sua restituição, aproveite para interagir com esta comunidade de fé, deixando o seu pedido de oração e compartilhando este vídeo com alguém que também precisa de um socorro imediato. Ao fazer isso, você se torna um elo na corrente de providência de Deus. O pão de Santo Antônio, que alimenta tantos necessitados ao redor do mundo, é o símbolo da multiplicação que começa no pouco. Ele ensina que o milagre financeiro muitas vezes não vem como uma explosão, mas como uma semente de organização e sabedoria que germina rápido sob a luz da fé. Imagine as mãos de Santo Antônio tocando suas ferramentas de trabalho, seu computador, seu balcão de vendas ou suas mãos que produzem. Ele está ungindo o seu esforço para que ele renda o dobro com a metade do cansaço. Ele afasta de você o espírito de desperdício e aquela sensação de que o dinheiro desaparece entre os dedos, como se houvesse um ralo invisível em suas finanças. Esse ralo está sendo selado agora pela intercessão poderosa do martelo dos heréticos, que também martela as correntes da miséria até que elas se quebrem. A inteligência de Santo Antônio era tão profunda que ele conseguia explicar os mistérios mais complexos de forma simples, e ele quer te conceder essa mesma clareza mental. Peça a ele sabedoria para investir, discernimento para poupar e visão para enxergar oportunidades onde outros só veem crise. Às vezes, a prosperidade que você busca está escondida atrás de uma ideia que você ainda não teve ou de um medo que você ainda não enfrentou. Santo Antônio coloca as palavras certas na sua boca para que, em reuniões de negócios ou entrevistas de emprego, você brilhe com a luz do Espírito Santo. Ele é o advogado que não cobra honorários e que defende a causa da sua família diante do tribunal do céu, garantindo que o sustento chegue à sua mesa com abundância e sobra. Não se deixe abater pelo silêncio dos dias difíceis, pois o silêncio de Deus é o tempo de preparação para o barulho da vitória. Santo Antônio, que pregava para os peixes quando os homens fechavam os ouvidos, sabe que o universo inteiro obedece ao comando do Criador. Se Deus pode fazer os animais ouvirem ele, certamente fará com que as portas da economia se abram para você. Aquela causa na justiça que parece adormecida, aquele inventário que não termina, ou aquela venda de imóvel que nunca se concretiza, recebem agora um impulso sobrenatural. A pressa de Santo Antônio em ajudar os aflitos é o que garante que o seu socorro não chegará tarde demais. Ele corre ao seu encontro para segurar sua mão antes que você desfaleça. A prosperidade que Santo Antônio atrai para sua vida é completa e não deixa feridas. É uma riqueza que dorme em paz e acorda com gratidão. Ele remove de perto de você as pessoas invejosas e os falsos amigos que só se aproximam por interesse, filtrando suas relações para que fiquem apenas aqueles que celebram o seu crescimento. Se este canal tem sido um alimento para sua alma, considere se inscrever e ativar as notificações para que a palavra de Deus e a intercessão dos santos sejam a primeira coisa que você ouve ao começar o dia. A constância na oração é o que separa o desejo da realização. Sinta agora uma brisa suave tocando seu rosto, levando embora o calor da ansiedade. Santo Antônio está organizando sua casa espiritual primeiro para que a casa material possa prosperar. Ele limpa os cantos da sua mente que ainda guardam frases de derrota como "eu nunca vou conseguir" ou "minha família nasceu para ser pobre".
Essas mentiras caem por terra diante da verdade de que você é filho do dono de todo o ouro e de toda a prata. A partir deste minuto, você passa a caminhar com a postura de quem sabe que é protegido por um dos maiores taumaturgos da história da igreja. A sua conta bancária pode ainda mostrar um número pequeno, mas o seu crédito no céu é infinito e está prestes a ser liberado em forma de provisões concretas. Mantenha o seu coração em estado de expectativa milagrosa. Não olhe para as circunstâncias com os olhos da carne, mas com os olhos da promessa. Santo Antônio, que carregou o menino Jesus em seus braços, sabe o peso de uma responsabilidade e ele se oferece para carregar o seu fardo financeiro junto com você. Quando o fardo é dividido, ele se torna leve. Deixe que o santo da alegria transforme o seu semblante para que as pessoas vejam em você o brilho de quem já recebeu a boa notícia. O destravar financeiro é um processo que começou no invisível e agora se manifesta em cada decisão acertada que você toma. Siga em frente com a certeza de que a providência caminha ao seu lado, abrindo clareiras na floresta das dificuldades e apontando para o horizonte de uma vida farta, estável e profundamente abençoada. Existe um segredo guardado nas mãos de Santo Antônio que muitos esquecem de observar quando buscam por socorro financeiro. Ele é conhecido como o Santo do Pão, aquele que garante que o alimento nunca falte na mesa de quem tem fé. Se você sente que a sua mesa está vazia, seja de recursos, de oportunidades ou de esperança, entenda que a intercessão dele começa agora a multiplicar o pouco que você tem. Assim como o pão que ele distribuía aos pobres nunca terminava, a fonte da providência divina na sua vida não é limitada pelo que o mundo diz ser possível. Este é o momento de expandir a sua visão. Se esta mensagem de abundância faz sentido para o seu momento atual, considere se unir a esta corrente de fé clicando no botão de gostei e se inscrevendo no canal Oração dos Santos. Aqui formamos uma família que se sustenta mutuamente através da palavra e da intercessão constante. Ao interagir, você sinaliza ao universo e ao seu próprio coração que está pronto para receber o novo. Santo Antônio é também o mestre em encontrar o que estava perdido. Muitas vezes, o que você perdeu não foi apenas um objeto, mas o tempo, a motivação e a clareza para gerir sua vida. Ele intercede agora para que você recupere a visão estratégica sobre os seus negócios e sobre o seu trabalho. Ele atua naquele contrato que está parado em uma gaveta esquecida, naquela herança que não se resolve, ou naquela dívida que parece um nó impossível de desatar. Onde houver um bloqueio humano, a mão dele aponta para uma solução espiritual. A verdadeira prosperidade que buscamos aqui não é aquela que traz soberba, mas aquela que traz liberdade. Liberdade para não ser escravo de boletos, liberdade para poder ajudar quem precisa e liberdade para dormir com a mente em paz. Santo Antônio ensina que o dinheiro deve ser um servo e não um mestre. Por isso, ele trabalha agora na sua mentalidade, removendo as crenças de escassez que você herdou de seus antepassados. Aquela frase que você ouviu na infância de que o dinheiro é sujo ou que a riqueza é para poucos, começa a ser dissolvida pela luz da verdade divina. Visualize Santo Antônio apresentando ao menino Jesus a sua lista de necessidades. Ele não apresenta apenas números. Ele apresenta suas noites em claro e a sua preocupação com o futuro dos seus filhos. Ele pede por você uma sabedoria que não se aprende em livros, mas que vem do alto. É a sabedoria para investir no que dá retorno, para economizar com propósito e para reconhecer uma oportunidade de ouro disfarçada de desafio comum. Nesta caminhada de oração, perceba como o peso nos seus ombros diminui. A ansiedade é um bloqueador de milagres. E ao confiar na intercessão de Antônio, você abre espaço para a criatividade fluir. Novas ideias de renda extra, promoções inesperadas e até devoluções de valores que você nem contava mais
começam a surgir. Não é sorte, é alinhamento espiritual. Você está sintonizando a sua frequência com a frequência da abundância do reino de Deus. Reflita sobre a paciência de Santo Antônio. Ele não tinha pressa, porque sabia em quem confiava. Da mesma forma, não se desespere se o depósito não caiu no minuto que você desejava. O tempo de Deus é perfeito para que a bênção não se torne uma maldição em suas mãos. Ele está preparando a sua estrutura emocional para que, quando a grande riqueza chegar, você saiba administrá-la com integridade e sabedoria. Sinta agora uma brisa de renovação invadindo o seu ambiente de trabalho ou o seu lar. É o sinal de que as energias de estagnação estão sendo expulsas. Santo Antônio, com seu hábito simples e seu coração gigante, caminha pelos corredores da sua vida, organizando o que estava bagunçado. Ele retira do seu caminho as pessoas invejosas e aquelas que tentam sugar a sua energia produtiva. Ele coloca ao seu lado parceiros leais, clientes honestos e mentores que vão te impulsionar para o próximo nível. A prosperidade financeira é apenas uma das faces da joia que Deus quer te entregar. Ele quer te dar também a saúde para desfrutar dessa prosperidade e a família unida para compartilhar os frutos. Santo Antônio intercede para que o seu sucesso não seja solitário, mas sim um banquete onde todos os que você ama possam se sentar e celebrar. A escassez é uma mentira que tentaram te contar, mas a abundância é a verdade que Santo Antônio veio reafirmar hoje. Continue respirando essa certeza. A cada palavra dita aqui, uma semente de riqueza está sendo plantada no solo da sua alma. Regue essa semente com gratidão antecipada. Agradeça pela conta paga, agradeça pelo emprego novo, agradeça pela dívida quitada, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E com Santo Antônio ao seu lado, o que não se vê hoje será a sua realidade concreta amanhã. Mantenha a guarda alta contra o desânimo. Sempre que o medo de faltar bater à sua porta, lembre-se da imagem de Santo Antônio com o pão na mão. Ele é o lembrete vivo de que o Pai cuida das aves do céu e muito mais cuidará de você. A sua jornada financeira ganha agora um novo capítulo, escrito com as cores da vitória e da estabilidade. O destravar foi liberado e nada pode deter uma alma que decide confiar plenamente na providência que vem do alto. Siga com coragem, pois o céu já deu o veredito de que a sua colheita será farta e o seu celeiro transbordará. Imagine agora que a mão de Santo Antônio não está apenas estendida para te abençoar, mas está segurando firmemente a sua mão para te guiar por caminhos que você ainda não explorou. Muitas vezes ficamos presos ao que conhecemos, repetindo os mesmos erros e esperando resultados diferentes. Mas o momento do destravar exige uma nova postura mental. Santo Antônio, conhecido como o doutor da igreja, não possuía apenas o dom da palavra, mas uma sabedoria prática que resolvia os problemas mais complexos da alma e da vida cotidiana. Ele entende que a sua necessidade financeira não é um capricho, mas uma base necessária para que você tenha paz para servir a Deus e cuidar dos seus. A prosperidade que buscamos aqui não é aquela que escraviza, mas a que liberta. É o recurso que chega para que você possa dormir tranquilo, sabendo que honrou os seus compromissos. É o dinheiro que se torna instrumento de amor e não de discórdia. Se você sente que sua mente está se abrindo para novas possibilidades enquanto ouve estas palavras, sinta-se à vontade para compartilhar este momento com alguém que também precisa de um alento, pois a generosidade é o primeiro passo para atrair a abundância. Quando dividimos a esperança, multiplicamos as nossas próprias chances de vitória. Santo Antônio é o mestre em encontrar o que foi perdido. E eu te pergunto agora, o que você perdeu ao longo dos anos de luta?
Talvez tenha sido o brilho nos olhos, a vontade de empreender ou a crença de que você é merecedor de uma vida farta. Ele está olhando para esses fragmentos da sua história e os recolhendo um a um. Ele devolve a você a visão de futuro. Aquela ideia que parecia esquecida pode ser o motor da sua nova fase financeira. Onde o mundo vê um beco sem saída, a intercessão do Santo dos Milagres enxerga uma porta oculta pronta para ser aberta. Olhe para a sua vida financeira não como um fardo, mas como um jardim que precisa de novos nutrientes. A oração é esse adubo poderoso. Ela remove as pedras da autossabotagem e a erva daninha do pessimismo. À medida que avançamos nesta conexão espiritual, perceba como o peso nos seus ombros começa a diminuir. Santo Antônio leva as suas contas, os seus boletos e as suas preocupações até o altar de Deus e diz que você já não consegue carregar isso sozinho. Ele se torna seu advogado, seu defensor nas causas que parecem perdidas perante os homens, mas que são plenamente possíveis para o Criador. Muitas pessoas sofrem com o que chamamos de teto de vidro, um limite invisível que as impede de ganhar mais ou de progredir, não importa o quanto trabalhem. Esse limite geralmente é espiritual e emocional. É a crença de que a pobreza é uma forma de santidade, o que não é verdade. A verdadeira santidade está em usar bem os recursos para o bem comum. Santo Antônio viveu na pobreza por escolha, mas usou seu prestígio e sabedoria para alimentar milhares. Ele quer que você tenha o pão em sua mesa para que você também possa ser um canal de bênção. Se você chegou até este ponto da oração, é porque seu espírito está pronto para receber uma carga maior de luz. Não interrompa o fluxo. A constância é o que diferencia os que apenas pedem daqueles que recebem. Escreva nos comentários uma palavra de afirmação sobre a sua vitória, pois a palavra dita e escrita tem o poder de selar compromissos no mundo espiritual. Ao fazer isso, você está declarando ao universo e a Deus que confia plenamente na providência que está sendo preparada nos bastidores da sua realidade. Pense agora nas pessoas que dependem de você: seus filhos, seus pais, seu cônjuge. A prosperidade que Santo Antônio está destravando hoje vai respingar em cada um deles. Quando um membro da família se levanta espiritualmente e financeiramente, toda a estrutura familiar se fortalece. As brigas por falta de dinheiro darão lugar a planos de viagens, reformas e investimentos no futuro. A mesa que antes era lugar de silêncio e tensão se tornará o centro de celebrações e gratidão. Santo Antônio também atua na cura das memórias de escassez. Talvez você tenha ouvido na infância que o dinheiro era sujo ou que nunca haveria o suficiente. Essas frases se tornaram correntes invisíveis. Hoje, com a autoridade de quem caminha ao lado do menino Jesus, Santo Antônio quebra esses elos. Ele limpa a sua percepção para que você veja o dinheiro como uma energia de troca justa e abundante. Você é um administrador das riquezas de Deus na terra, e um bom administrador sempre recebe mais recursos para gerir. Não se assuste se nos próximos dias surgirem convites inesperados, ligações de pessoas que você não via há tempos ou ideias repentinas de como economizar ou investir. O céu se comunica através das coincidências. Fique atento aos sinais. A intercessão de Santo Antônio é ágil. Ele não é o santo que demora. Ele é o santo que socorre o aflito no momento da angústia. A rapidez com que a sua vida vai mudar depende apenas da profundidade da sua entrega neste exato momento. Respire fundo e sinta a presença reconfortante deste amigo fiel. Santo Antônio não te julga pelos erros financeiros do passado. Ele não olha para o seu score ou para o seu histórico de crédito. Ele olha para a sua intenção e para a sua necessidade atual. Ele sabe que você quer fazer o certo. Ele sabe que você quer ser uma pessoa melhor.
E por isso, ele intercede para que os obstáculos burocráticos caiam por terra, para que as pessoas certas cruzem o seu caminho e para que a sorte, que nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade divina, sorria para você. Mantenha o coração em paz. A ansiedade é o bloqueio da fé. Quando você se desespera, você diz a Deus que não acredita que Ele vai cuidar de você. Mas quando você descansa, mesmo no meio da tempestade, você demonstra uma fé inabalável. Santo Antônio está no barco com você. Ele acalma as ondas das dívidas e faz o vento soprar a favor dos seus negócios. Sinta a segurança de quem tem o céu como garantia. A sua conta bancária pode dizer uma coisa hoje, mas a promessa de Deus diz outra, e a promessa é a que prevalece no final. Continue caminhando com essa certeza. A luz de Santo Antônio ilumina agora os cantos escuros da sua vida, onde o medo se escondia. Esse medo de passar fome, de ser despejado ou de não ter como sustentar os seus, está sendo dissolvido agora pela chama do amor divino. Você é filho de um rei e o banquete já está preparado. Basta que você tome o seu lugar à mesa com a postura de quem sabe que é amado e cuidado. A prosperidade financeira é apenas uma parte da grande riqueza que está sendo derramada sobre você agora. Acompanhe cada batida do seu coração e sinta que a cada pulsar, uma nova oportunidade de vida plena se manifesta. Observe o silêncio que agora se instala ao seu redor. Não é um silêncio vazio, mas um espaço preenchido pela expectativa do que o céu está preparando para entregar em suas mãos. Santo Antônio, o mestre da humildade, não deseja apenas que você tenha moedas no bolso. Ele deseja que você recupere a dignidade de quem não precisa mais baixar a cabeça diante de boletos ou cobranças. Muitas vezes, a prosperidade trava, porque guardamos dentro de nós o medo de que o dinheiro seja algo impuro ou que nos afaste de Deus. Mas pense agora no pão de Santo Antônio. Aquele pão que alimenta o faminto é fruto de recursos financeiros transformados em amor. Por isso, peça agora a Santo Antônio a cura da sua relação com a abundância. Se este ensinamento ressoa no seu espírito, considere se inscrever aqui no canal para fortalecer nossa comunidade e deixe seu like como um sinal de que você aceita a prosperidade que vem do alto. Entenda que o milagre financeiro raramente começa com um bilhete de loteria. Ele começa com uma ideia, com uma porta que se abre onde antes havia um muro, ou com uma ligação inesperada de alguém que reconhece o seu valor. Santo Antônio está agora removendo as escamas dos seus olhos, para que você enxergue as oportunidades que já estão ao seu redor, mas que a preocupação não deixava você ver. Ele é o santo que encontra o que foi perdido, e hoje ele está encontrando a sua autoconfiança, o seu brilho nos olhos e a sua capacidade de gerar valor no mundo. A prosperidade financeira é uma energia que precisa circular. Quando você ora pedindo para sair do sufoco, Deus ouve o seu desejo de ser um canal de bênção também para os outros. Imagine-se agora não apenas pagando suas dívidas, mas sendo aquele que ajuda um familiar, que faz uma doação generosa, que compra o pão para quem tem fome. Essa visão de generosidade acelera o fluxo da providência. Santo Antônio olha agora para os seus documentos, para os processos judiciais que estão parados, para as heranças que não saem ou para os contratos que parecem travados por burocracias humanas. Ele, que com sua palavra mansa movia multidões, move agora o coração daqueles que decidem sobre a sua vida financeira. Não há carimbo, assinatura ou sistema que possa barrar o que o Senhor decretou para você através da intercessão deste santo tão amado. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Aquela queimação no estômago causada pela incerteza do amanhã está sendo resfriada pelo bálsamo da fé. Se você tem algum pedido muito específico, algo que parece impossível aos olhos humanos,
Escreva nos comentários agora. Ao escrever, você materializa sua intenção e permite que outros irmãos em Cristo também intercedam por você. A prosperidade que Santo Antônio atrai não é passageira. Não é o dinheiro que vem hoje e some amanhã. É a construção de uma base sólida. Ele intercede para que você tenha sabedoria na administração, para que o seu suor seja valorizado e para que o seu trabalho seja fonte de alegria e não de tortura. Quantas vezes você se sentiu injustiçado no ambiente profissional? Quantas vezes o seu esforço foi ignorado? Santo Antônio apresenta essa dor ao Pai e pede que a justiça divina se manifeste. O que é seu por direito chegará até você, e ninguém terá o poder de roubar essa colheita. Prepare o terreno, limpe a sua casa, organize o que for possível, pois a visita da providência exige que estejamos prontos para receber o que pedimos. A fé é o combustível que mantém essa engrenagem girando. Mesmo que o mundo lá fora fale em crise, recessão ou desemprego, lembre-se de que o reino de Deus não é regido pelas leis deste mundo. Santo Antônio viveu em tempos difíceis e nunca deixou de confiar. Ele te convida agora a elevar o seu pensamento acima dos números negativos. Visualize o seu saldo crescendo, não por ganância, mas para que a paz volte ao seu lar. Visualize o sorriso do seu cônjuge ao ver que as contas foram quitadas. Visualize a alegria dos seus filhos ao sentirem que a segurança voltou a morar com vocês. Essa mentalidade de vitória é o que destrava as chaves espirituais da riqueza. Continue neste estado de presença. Santo Antônio está passando pela sua cozinha, abençoando a sua despensa para que o alimento se multiplique. Ele está passando pelo seu escritório ou local de trabalho, ungindo as suas ferramentas e a sua mente com criatividade. Ele está visitando o banco onde você tem conta, alinhando as energias para que o que é devido seja resolvido com facilidade. Não há detalhe pequeno demais para a atenção deste santo. Ele se importa com o seu aluguel, com a prestação do carro, com a mensalidade da escola. Sinta o abraço de Santo Antônio. Um abraço que diz que você não está sozinho nessa batalha. A vitória financeira é um degrau para que você possa servir a Deus com ainda mais liberdade e foco. A partir deste momento, cada passo que você der será guiado por essa luz que não falha. A estrada está sendo pavimentada e os obstáculos estão sendo transformados em degraus para a sua ascensão. Mantenha os olhos fixos na luz e o coração aberto para o fluxo infinito que começa a jorrar agora. Imagine que cada palavra dita aqui é como uma semente de ouro caindo em solo fértil e preparado. Existe uma tradição antiga que atravessa os séculos chamada o Pão de Santo Antônio, um gesto simples que alimenta milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse pão não é apenas trigo e água, ele é o símbolo da providência que nunca falha. Quando você abre o seu coração nesta oração, você está ativando essa mesma lei de multiplicação. Santo Antônio não quer apenas que você tenha o suficiente para sobreviver, ele intercede para que você transborde. Porque quando você transborda, você se torna um canal de bênção para outros. Se esta mensagem ressoa no seu espírito, considere se inscrever no canal Oração dos Santos e compartilhe este vídeo com alguém que hoje se sente desamparado, para que a rede de auxílio espiritual se expanda agora mesmo. Pense naquelas coisas que você deu como perdidas. Santo Antônio é conhecido mundialmente como o santo das causas perdidas e dos objetos extraviados. Mas hoje, vamos além do material. Ele está ajudando você a encontrar a sua autoconfiança perdida, a sua esperança que foi enterrada por dívidas e a sua visão de futuro que foi embaçada pelo cansaço. Muitas vezes, a prosperidade não chega porque a nossa mente está focada no que falta e não no que Deus pode prover. Santo Antônio
com sua língua de fogo e sabedoria infinita, queima agora as crenças de escassez que foram plantadas na sua infância ou reforçadas por experiências negativas no passado. Ele limpa o terreno da sua alma para que a riqueza espiritual e material possa florescer sem impedimentos. Muitas pessoas sofrem com processos judiciais travados, heranças que nunca saem ou documentos que se perdem na burocracia. Santo Antônio entra agora nesses tribunais e repartições. Ele ilumina a mente dos juízes, dos advogados e dos funcionários para que a justiça seja feita com rapidez. Onde houver um nó górdio impedindo o seu progresso, a intercessão deste santo corta esse laço. Ele é o martelo dos heréticos e o consolador dos aflitos, e diante da sua presença, a injustiça não consegue se manter de pé. Visualize aquele papel sendo assinado, aquela notificação positiva chegando no seu celular, aquele valor entrando na sua conta de forma inesperada e legítima. A verdadeira prosperidade é um estado de espírito que atrai o recurso físico. Se você se sente em paz, o universo entende que você está pronto para gerir mais. Santo Antônio nos ensina que o desapego não é não ter nada, mas sim não ser possuído por nada. Quando você solta o medo de faltar, o fluxo divino encontra o caminho livre para chegar até você. É como um rio que estava represado por galhos e pedras e que agora, por esta oração, vê todos os entulhos serem removidos pela força das águas. A correnteza da abundância é forte e ela sabe exatamente onde você mora. Observe como a sua respiração começa a ficar mais calma. Isso é um sinal de que a ansiedade financeira está perdendo o poder sobre o seu sistema nervoso. Santo Antônio coloca as mãos sobre a sua cabeça e remove o peso das preocupações noturnas. Ele sussurra que o amanhã já foi preparado pelo Criador. Se você tem um negócio próprio, sinta a inspiração divina trazendo novas ideias de produtos, serviços ou formas de atender seus clientes. Se você é empregado, sinta a valorização do seu esforço sendo percebida por quem decide. Se você está em busca de uma oportunidade, sinta as portas dos corações se abrindo para o seu talento. Escreva nos comentários uma palavra de gratidão por uma pequena vitória que você teve hoje, por menor que seja. A gratidão é o combustível que acelera a manifestação do milagre. Santo Antônio amava a simplicidade e é na simplicidade de um coração grato que ele faz morada. Ele está retirando de perto de você pessoas invejosas e energias que sugam a sua vitalidade. Ele cria um escudo de proteção ao redor das suas finanças para que o seu dinheiro seja bem gasto, para que ele renda e para que as perdas desnecessárias cessem imediatamente. Lembre-se de que a jornada da fé é contínua. Cada dia que você escolhe confiar em vez de temer, você está construindo um castelo de segurança espiritual. Santo Antônio caminha ao seu lado não apenas nos momentos de desespero, mas em cada decisão de compra, em cada investimento e em cada plano que você traça. Ele é o conselheiro fiel. Sinta agora uma luz violeta transmutando todas as suas dívidas em créditos, todas as suas faltas em sobras e todas as suas tristezas em alegria de viver. A providência divina é como a chuva que cai sobre todos, mas só molha quem está fora do abrigo do medo. Saia desse abrigo agora. Coloque-se debaixo da chuva de bênçãos que Santo Antônio está derramando. Não tenha vergonha de querer uma vida melhor. O desejo de prosperidade é o desejo da vida querendo se expressar com mais plenitude através de você. Deus se alegra na sua felicidade e Santo Antônio é o mensageiro dessa alegria. As correntes caíram, os cadeados foram abertos e o caminho está livre. Siga em frente com a certeza de que o céu já assinou o seu decreto de libertação e vitória. Cada passo agora é dado sobre solo sagrado e protegido. A luz que guia seus pés é a mesma que ilumina as estrelas, e essa luz nunca se apaga.
Imagine sua vida como um campo vasto que aguarda a semente certa para florescer em abundância. Muitas vezes, o que impede a colheita não é a falta de chuva, mas a dureza do solo que se fechou após tantos invernos de escassez e preocupação. Santo Antônio, com sua doçura e autoridade espiritual, vem hoje para arar esse solo, removendo as pedras da descrença e os espinhos do medo que sufocam seus projetos. Se este momento de paz está alcançando o seu íntimo e você sente que sua esperança está sendo renovada, aproveite para se unir de forma definitiva a esta corrente de fé, inscrevendo seu coração neste canal, onde a oração é o pilar que sustenta cada dia. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está atravessando um deserto financeiro, pois o ato de estender a mão ao próximo é o primeiro passo para que a mão de Deus se estenda sobre os seus próprios celeiros. A prosperidade financeira que buscamos através da intercessão de Santo Antônio não é um evento isolado ou um golpe de sorte, mas uma construção de sabedoria e alinhamento com as leis do alto. Quando pedimos que Ele destrave nossos caminhos, estamos pedindo que Ele limpe nossa visão para enxergar as oportunidades que já estão ao nosso redor, mas que a névoa da ansiedade nos impede de notar. Santo Antônio foi o santo que enfrentou tiranos e defendeu os humildes contra a usura e a opressão. Ele entende o peso de uma dívida que tira o sono e a angústia de ver a despensa vazia. Por isso, a intercessão dele é tão incisiva e rápida. Ele não quer apenas que você tenha o suficiente para sobreviver. Ele deseja que você transborde, para que, como ele, você também possa ser um distribuidor de pães na vida dos necessitados. Reflita agora sobre o conceito do pão de Santo Antônio. Esse pão nunca falta na mesa de quem confia, porque ele representa a multiplicação da fé aplicada ao trabalho honesto. Talvez você esteja em um momento onde sente que seu esforço é em vão, que você trabalha muito e o dinheiro desaparece como fumaça. Esse é o momento de pedir a Santo Antônio que cele as frestas por onde a sua prosperidade tem escapado. Que ele repreenda o espírito de perda e de desperdício. Que ele traga organização para sua mente e para suas mãos. A verdadeira riqueza começa na alma que se sente plena e assistida pela providência divina, pois quem se sente pobre por dentro nunca conseguirá administrar a abundância por fora. Visualize agora os seus documentos, seus contratos, suas contas e seus extratos bancários sendo banhados por uma claridade intensa. Não é uma luz comum, é a luz da justiça divina que coloca cada coisa em seu devido lugar. O que é seu por direito chegará. O que foi tirado de você por injustiça será restituído em dobro. Santo Antônio é o santo que encontra o que foi perdido. E isso inclui a sua dignidade financeira, a sua capacidade de sonhar com a casa própria, com a viagem em família ou com a tranquilidade da aposentadoria. Ele está buscando agora, nos arquivos do céu, as bênçãos que estavam retidas por embargos espirituais ou por palavras de maldição proferidas contra você. Lembre-se de que a família é o primeiro terreno onde a prosperidade deve florescer. Se há brigas por dinheiro na sua casa, se o clima é de acusação e tensão constante, peça que Santo Antônio derrame o óleo da mansidão sobre esses relacionamentos. Quando a família se une em um mesmo propósito de fé, a prosperidade não encontra barreiras para entrar. A mesa farta é consequência de corações que se perdoam e se apoiam. Santo Antônio, que carregava o menino Jesus nos braços, sabe que o maior tesouro de um homem é a paz dentro do seu lar. Por isso ele trabalha agora para restaurar a harmonia entre cônjuges e a segurança dos filhos, garantindo que o sustento chegue de forma digna e constante. Não aceite mais a ideia de que a escassez é um destino ou uma prova necessária para a santidade. A pobreza extrema que humilha e destrói a saúde não vem de Deus. O Criador
é o dono do ouro e da prata, e Santo Antônio é o administrador fiel dessas riquezas para os amigos de Deus. Ele quer que você tenha recursos para viver bem, para cuidar da sua saúde, para educar seus filhos e para ser generoso. A rapidez com que o milagre acontece depende da sua capacidade de soltar as amarras do passado. Pare de olhar para os fracassos de ontem. Santo Antônio está desenhando um mapa novo para você, com rotas que levam a campos verdes e águas repousantes. Neste instante, sinta como se uma grande porta de ferro estivesse sendo aberta diante de você. O som dos ferrolhos se movendo é o som das suas orações sendo respondidas. Não há cadeado que resista à intercessão do martelo dos hereges e do consolador dos aflitos. Se você sente que sua mente está mais leve e que uma ideia nova começou a surgir enquanto ouve estas palavras, anote-a, pois pode ser a semente da sua próxima vitória financeira. Santo Antônio frequentemente nos responde através de intuições, de encontros inesperados e de portas que se abrem onde antes só havia parede. Mantenha-se em estado de gratidão antecipada. Agradecer antes de receber é a prova máxima de que sua fé amadureceu. A prosperidade que Santo Antônio está destravando agora é completa. Ela atinge sua saúde física, para que você tenha vigor para trabalhar. Atinge sua saúde emocional, para que você não gaste com o que não satisfaz por causa de carências internas. E atinge sua vida espiritual, para que você nunca se esqueça de que tudo vem das mãos do Pai. Continue caminhando com a certeza de que o invisível já está organizado a seu favor e que os frutos dessa oração começarão a aparecer na sua realidade de forma surpreendente e veloz. A força que sustenta este momento é a mesma que criou os mundos, e ela está focada agora em transformar a sua história de vida. Existe um simbolismo profundo no pão que Santo Antônio distribuía aos necessitados e que até hoje é tradição em tantas igrejas pelo mundo. Aquele pão não representa apenas o alimento físico que sacia a fome momentânea, mas a certeza de que a providência divina é cíclica e generosa. Quando pedimos para destravar a prosperidade financeira, estamos, na verdade, pedindo para entrar nesse fluxo de abundância, onde o que recebemos é suficiente para nós e transborda para o próximo. Santo Antônio não quer apenas que você pague suas contas. Ele intercede para que você se torne um canal de bênçãos, alguém que, ao prosperar, levanta outros ao seu redor. Pense agora naquilo que você considerava perdido. Santo Antônio é popularmente conhecido como o santo das coisas perdidas, mas raramente refletimos sobre a perda da nossa esperança, da nossa criatividade ou da nossa capacidade de enxergar saídas. Muitas vezes, a escassez financeira começa com o extravio da nossa autoconfiança. Ele está intercedendo agora para que você reencontre sua força de trabalho, sua clareza mental para novos negócios e sua coragem de recomeçar mesmo após um prejuízo severo. Se você sente que sua vida financeira estagnou por causa de erros do passado, entenda que a intercessão de Santo Antônio atua como um bálsamo que remove a culpa e limpa o caminho para o novo. Aproveite este momento de profunda conexão para se inscrever no canal Oração dos Santos e fazer parte desta corrente que busca não apenas o milagre imediato, mas uma vida pautada na fé inabalável. Ao interagir com este conteúdo, você fortalece sua própria jornada e ajuda a levar esta mensagem de alento a corações que talvez estejam no deserto da desesperança. Muitas vezes, o que trava a sua prosperidade é um nó invisível de ressentimento ou de falta de perdão, inclusive consigo mesmo por decisões erradas tomadas anos atrás. Santo Antônio, com sua doçura e firmeza, nos ensina que a verdadeira riqueza começa na paz de espírito. Quando você se perdoa, a energia que antes era gasta na lamentação é redirecionada para a construção de algo sólido.
Ele intercede para que portas de emprego que pareciam lacradas se abram com uma facilidade que deixará muitos surpresos. Ele atua nas reuniões onde o seu nome será citado, nas decisões de superiores que podem te promover e na intuição de clientes que buscarão exatamente o que você tem a oferecer. A prosperidade que vem de Deus não traz consigo a angústia da perda. É uma construção firme, tijolo por tijolo, sob a supervisão desse santo que sempre defendeu a dignidade do trabalhador. Santo Antônio olha para suas mãos agora. Mãos que talvez estejam cansadas de tanto lutar sem ver o fruto proporcional ao esforço. Ele apresenta essas mãos ao Criador e pede que o suor do seu rosto seja agora transformado em colheita farta. Que o seu salário não desapareça mais em ralos invisíveis de despesas imprevistas e doenças, mas que ele se multiplique de forma que você consiga planejar o futuro da sua família com segurança. Imagine a cena de Santo Antônio segurando o menino Jesus em seus braços. Aquela imagem representa o cuidado com o que é mais precioso e frágil. A sua vida financeira, neste momento, está sendo segurada com o mesmo zelo. Nada é pequeno demais para a atenção de Deus. Se a sua preocupação é uma dívida de valor modesto que tira o seu sono, ou se é um grande empreendimento que parece prestes a ruir, a intercessão é a mesma. Ela é precisa, é direta e é eficaz. Não se sinta envergonhado de pedir pelo pão de cada dia e também pelo conforto que a estabilidade financeira proporciona. Deus se alegra com o seu bem-estar. Enquanto você ouve estas palavras, sinta a libertação de correntes que prendiam sua mente à escassez. A mentalidade de que não há o suficiente para todos está sendo substituída pela verdade de que o universo de Deus é ilimitado. Santo Antônio, que pregava para os peixes quando os homens se recusavam a ouvir, nos mostra que a providência pode vir de lugares inesperados e de formas que a lógica humana não consegue prever. Esteja atento aos sinais nesta semana. Um telefonema, um e-mail, uma ideia que surge durante o banho ou uma conversa casual na rua podem ser os instrumentos que o santo está usando para destravar o que estava parado há meses ou anos. Mantenha a guarda alta contra o desânimo. A prosperidade financeira é também uma batalha espiritual, onde o inimigo tenta convencer você de que a miséria é o seu destino. Santo Antônio, o martelo dos hereges, desfaz essa mentira agora. Você nasceu para a abundância de vida, e isso inclui ter os recursos necessários para cumprir sua missão na Terra com alegria. Que a partir deste instante, o seu olhar se volte para as oportunidades e não para os obstáculos. Que a sua boca profira palavras de vitória e não de reclamação. A energia da sua fala tem poder para atrair ou repelir a prosperidade. E com a ajuda de Santo Antônio, suas palavras serão sementes de sucesso. A intercessão continua agindo silenciosamente em sua conta bancária, em seus contratos e em suas dívidas. A confiança que você deposita neste momento é o combustível para o milagre que já está a caminho. Siga firme, caminhe com a cabeça erguida e com a certeza de que o pão da prosperidade nunca faltará em sua mesa e na vida daqueles que você ama. O fluxo da abundância está aberto e nada pode fechá-lo enquanto você permanecer sob esta proteção poderosa. Imagine agora que a luz da providência está iluminando os cantos escuros da sua mente, onde o medo de falhar ainda se escondia. Santo Antônio não opera apenas no exterior. Ele trabalha na arquitetura profunda da sua alma. Muitas vezes a prosperidade não chega porque estamos segurando velhos hábitos de escassez como se fossem escudos protetores. O santo do mundo inteiro convida você a soltar essas amarras agora. Se você sente que esta mensagem está trazendo uma nova perspectiva para a sua jornada, deixe seu sinal de fé nos comentários e faça parte da nossa comunidade, se inscrevendo para que essa corrente de esperança alcance mais corações que hoje só enxergam portas fechadas. Pense no simbolismo do pão de Santo Antônio.
Esse gesto simples de partilha revela um segredo espiritual profundo. A fonte de Deus nunca seca para quem se torna um canal de bênçãos. Quando você se preocupa em como pode ser útil e em como pode abençoar outros, o plano espiritual se organiza para que você nunca fique desamparado. A prosperidade financeira que se destrava rapidamente muitas vezes começa com uma mudança na frequência da sua generosidade. Não se trata apenas de grandes quantias, mas da intenção de um coração que confia plenamente na fonte inesgotável da vida. Santo Antônio é mundialmente conhecido por encontrar o que foi perdido. Peça agora que ele encontre a sua criatividade perdida, a sua coragem de empreender, que foi enterrada por críticas alheias, e a sua visão de futuro, que foi embaçada pelo peso das contas acumuladas. O que foi roubado de você, em termos de tempo, saúde e energia, durante os anos de crise, será restituído com a justiça do alto. A balança da sua vida está sendo equilibrada pela intercessão daquele que nunca deixou um devoto sem resposta. Sinta a calmaria que agora precede a sua grande virada. Observe como as tensões físicas nos seus ombros começam a ceder e sua respiração se torna mais leve. Isso é o sinal claro de que a carga não está mais apenas sobre suas costas. A intercessão poderosa do Santo dos Milagres está assumindo o peso das suas maiores preocupações. Permaneça em um estado de gratidão antecipada. Agradecer antes mesmo da graça se manifestar fisicamente é o nível mais alto de maturidade espiritual. É declarar ao universo que você confia tanto na providência que já consegue sentir o alívio da vitória. Cada frase deste de fé funciona como um degrau em sua ascensão. Você está subindo para um nível onde a mentalidade de falta não consegue mais te alcançar. A proteção de Santo Antônio cria uma barreira invisível contra a inveja, o desânimo e as ciladas que tentam drenar seus recursos financeiros. Seus caminhos profissionais estão sendo blindados. Suas decisões a partir de agora serão guiadas por uma intuição muito mais aguçada, por um discernimento que não vem dos livros, mas do Espírito. Você saberá exatamente a hora de avançar em um negócio e a hora de se resguardar. A abundância é um estado de espírito que inevitavelmente se manifesta na matéria. Ao manter seu coração alinhado com a bondade e a disciplina de Santo Antônio, você se torna um ponto de atração para situações favoráveis. Pessoas que podem te ajudar aparecerão do nada, ideias lucrativas surgirão em momentos de descanso e problemas que pareciam insolúveis se dissolverão como fumaça diante do sol. Acredite na velocidade com que o céu pode mudar a sua sorte, pois para o Criador o tempo é apenas um detalhe diante da sua vontade de ver um filho prosperar. Observe como o ambiente ao seu redor parece mais claro agora. A presença de Santo Antônio traz ordem onde havia caos. Se a sua vida financeira estava desorganizada, receba agora a graça da disciplina. O dinheiro respeita quem o trata com sabedoria e propósito. O Santo dos Pobres ensina que a verdadeira riqueza é aquela que nos permite viver com dignidade e ainda estender a mão ao próximo. Sob essa nova mentalidade, as dívidas começam a perder o poder de te assustar, tornando-se apenas etapas que serão vencidas uma a uma, com estratégia e auxílio divino. Esteja atento aos sinais que surgirão nas próximas horas e dias. Pode ser um telefonema inesperado, um anúncio de vaga, um insight sobre como economizar ou uma nova forma de monetizar seus talentos. Nada é coincidência para quem está em oração. Santo Antônio está movendo as peças no tabuleiro da sua vida para que o xeque-mate contra a pobreza seja definitivo. Não duvide da sua capacidade de gerir grandes bênçãos. Se Deus está abrindo as comportas da prosperidade, é porque Ele sabe que você está pronto para ser um bom administrador. A prosperidade que Santo Antônio intercede por você não é passageira, ela possui raízes.
É o tipo de crescimento que sustenta gerações, que traz paz para os seus pais e segurança para os seus filhos. É uma bonança que não te afasta da oração, mas te faz ajoelhar com ainda mais fervor para agradecer. Siga agora com a certeza de que o deserto ficou para trás e a terra prometida da sua estabilidade financeira já aparece no horizonte. Sua fé é a ponte e a intercessão de Santo Antônio é o guia seguro que te conduzirá até a margem da realização plena.